Bom dia, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, todo louvor, honra e glória àquele que nos criou. O que é que Deus pensa de tudo isso que está acontecendo? Eu sei que muitas pessoas, nesse momento, devem perguntar o que é que Deus está achando de tudo o que está acontecendo de ruim no mundo, porque parece que, será que Ele não tem interesse em agir, em intervir diante da situação? Deus não se agrada, não. Deus jamais vai se agradar das coisas ruins que acontecem, porque Ele é bom, Ele é muito bom. E continuando o Salmo de número 5, o versículo 4, depois que Davi clamou ao Senhor e disse várias vezes que queria ser ouvido por Deus, no versículo 4 ele diz: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Observe que Deus, ele não se agradava da situação ruim que o Davi estava passando. Davi estava passando por um momento muito difícil e eram homens fraudulentos, pessoas que estavam tentando prejudicá-lo, enganá-lo, maltratá-lo. E Deus não se agrada disso. Ele disse, não, Deus não gosta disso que acontece. Assim como quando olhamos para o mundo, em forma alguma devemos pensar que Deus se agrade daquilo que é ruim. Não. Só que Deus é muito paciente. A paciência de Deus é tamanha, de tal modo que nós somos convidados a ter muita paciência diante das lutas e dificuldades que aparecem, para que realmente aprendamos, inclusive, a confiar em Deus. Uma das lições fundamentais que Deus nos dá diante das lutas da vida é que a nossa paciência mostra a nossa confiança no Senhor. Observe que quando você está com um problema, a primeira coisa que você tem um ímpeto a fazer é tentar resolver com suas próprias forças e do seu jeito. Quando nós lembramos que o Senhor, ele está vendo tudo, que o Senhor é Deus e que o Senhor continua sendo aquele que governa com justiça toda a terra, então nós somos lembrados de que também Deus quer que nós confiemos, descansemos e o busquemos em primeiro lugar. Tanto que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, vocês precisam confiar no Senhor. Essa é uma das primeiras lições que nós precisamos colocar em prática quando as coisas estão ruins. A lição de que Deus é o nosso Deus e nós precisamos confiar nele. Mas, além disso, nós também precisamos lembrar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Lá em Efésios, capítulo de número 6, Paulo diz isso para a igreja. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Observe então que existe muito mais coisas em jogo na nossa luta diária do que os nossos olhos podem perceber. E isso mostra mais uma vez que a nossa paciência diante dos planos de Deus, do quanto Deus, do como Deus quer agir no devido tempo para realizar a sua boa vontade, a nossa paciência se torna fundamental para que a gente possa ver Deus sendo glorificado dentro de algo maior que está acontecendo. Lá em 2 Pedro, capítulo de número 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer,
que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Observe, então, que há algo maior do que os problemas que vão nos acometendo no dia a dia. A salvação sempre é o foco último, sempre é o foco final, o objetivo. E a igreja precisa ter paciência, mesmo ela estando a lidar com um mundo que está sempre fazendo coisas ruins e erradas. Portanto, nós precisamos aprender a descansar em Deus em dias maus. Afinal, descansar em Deus nos dias bons não é difícil. Não é difícil descansar em Deus quando as coisas estão bem, quando tudo está dando certo, quando tudo funciona como nós gostaríamos. Mas quando o mundo está agitado, quando tudo ao nosso redor está ruim, quando tudo está turbulento e os inimigos ao nosso redor, eles estão vencendo aparentemente, aí sim, aí a gente tem um grande desafio, que é descansar naquele que prometeu cuidar de seu povo e que nunca falhou e jamais falhará. E confiando no Senhor, seguir adiante fazendo a sua vontade para a sua glória, porque Deus, no devido tempo, haverá de trazer a resposta. Essa é uma das grandes lições que nós vemos que a igreja precisa desenvolver nesses dias. De fato, há muita coisa ruim acontecendo, há muita coisa errada acontecendo e envolve as mais variadas áreas da sociedade. Nós estamos num turbilhão, um período muito diferente de todo aquele que estávamos vivendo antes desse período da pandemia. Mas nós precisamos olhar para o Senhor e lembrar que Deus continua sendo Deus. E que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é muito pior. A nossa luta é contra principados e potestades e que Deus está à frente desta batalha, para que a nossa vitória seja em Cristo e para Cristo, e para que Deus seja glorificado nela. Então, diante de tudo isso, tome aquela atitude que Davi sempre tomou. Clama ao Senhor, ora ao Senhor. Coloca diante de Deus essa situação toda que a igreja vem vivendo nesses dias difíceis. E pede a Deus que tanto nos capacite a ser pacientes e firmes diante das lutas, quanto que Deus, com graça, nos ajude a vencer a batalha diária, glorificando a Deus com perseverança diante dos desafios que a vida está nos trazendo. Que o Senhor, então, nos ajude. E para isso, nós vamos orar ao Senhor, porque com certeza Deus continua lutando pelo seu povo. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado pela certeza de que nunca estamos sozinhos, de que a batalha ela está sendo travada com o Senhor à frente e que o Senhor mesmo há de trazer a vitória final para o teu povo. Ajude-nos a confiar em Ti e a descansar em Ti, demonstrando a certeza de que as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Receba a nossa oração, Senhor, e abençoe-nos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.